Caríssimos irmãos no episcopado e no presbiterado, Senhor Ministro das Relações Exteriores, Senhor Embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Senhores embaixadores, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estamos reunidos aqui hoje nesta majestosa Basílica Papal de Santa Maria Maior para uma ação de graças particularmente solene. O bicentenário das relações diplomáticas entre a Santa Sé e a nação brasileira. 200 anos não são apenas uma medida cronológica, mas uma trama de encontros, de palavras pronunciadas e também silenciadas, de gestos discretos e decisões corajosas que contribuíram para construir pontes onde o mundo frequentemente ergue muros. Há exatamente 2 séculos, em 23 de janeiro de 1826, a Santa Sé reconheceu o Império do Brasil, depois que Portugal havia feito o mesmo. O primeiro plenipotenciário do imperador Pedro I em Roma foi Monsenhor Francisco Correa Vidigal. Já em fevereiro de 1826, o Papa Leão XII propôs a São Gaspar del Búfalo o cargo de representante pontifício no Brasil, mas ele pediu e obteve do Papa a permissão para não aceitar. Somente em julho de 1829 foi enviado ao Brasil o primeiro internúncio apostólico e delegado apostólico para toda a América Latina, Monsenhor Pietro Ostini. Desde então até os dias atuais, 34 internúncios e núncios apostólicos se sucederam no Brasil. Sendo assim, desejamos agradecer por estes 2 séculos de diálogo, respeito recíproco, cooperação paciente e fecunda, não apenas registrados nos documentos da história, mas, sobretudo, na experiência concreta de um povo que crê na sua cultura, nas suas esperanças e nas suas provações. A palavra de Deus neste dia ilumina de forma singularmente providencial o sentido profundo desta comemoração. Na medida em que contemplamos um itinerário espiritual e humano em que a diplomacia se colocou ao serviço da paz, da dignidade da pessoa e do bem comum. Na primeira leitura, vemos que Davi, perseguido pelo rei Saul, tem a oportunidade de matá-lo, quando tudo pareceria justificar um gesto de força. A injustiça sofrida, o perigo iminente e a possibilidade concreta de pôr fim ao conflito. No entanto, Davi renuncia à violência, reconhecendo em Saul o ungido do Senhor e escolhendo a via mais árdua e nobre, a da misericórdia, do respeito e da espera confiante no tempo de Deus. Nas palavras de Davi, o Senhor seja justo e julgue entre mim e ti, ecoa uma ideia elevada de autoridade e justiça. A submissão à lei maior da fidelidade de Deus, onde a força não é negada, mas transfigurada. O poder não é abolido, mas purificado.
Em seu discurso ao corpo diplomático, o Papa Leão XIV afirmou que a comunidade diplomática representa toda a família dos povos, partilhando as alegrias e as tristezas da vida, bem como os valores humanos e espirituais que a animam. A diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja, e na sua ação diplomática, a Santa Sé é animada por uma urgência pastoral que a impele a intensificar a sua missão evangélica ao serviço da humanidade, não a procurar privilégios. Assim, a diplomacia da Igreja não nasce da busca de vantagens políticas, mas de uma visão moral e espiritual da história, na qual o diálogo prevalece sobre o conflito, a paciência sobre a opressão e a consciência sobre o interesse imediato. Como Davi na gruta, a Santa Sé, confiando na força da verdade, muitas vezes optou pela discrição e humildade da palavra, mesmo quando poderia reivindicar outra coisa. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. É o clamor do Salmo que expressa a súplica daqueles que, como Davi, confiam em Deus nos momentos difíceis, que conhecem a fragilidade da condição humana, mas também a solidez inabalável da misericórdia divina. Não é um grito de desespero, mas uma oração confiante que se transforma em louvor. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Essa tensão entre humildade e esperança também caracteriza o caminho do povo brasileiro, profundamente marcado pela fé cristã, pela devoção mariana e pela capacidade de enfrentar as adversidades históricas sem perder o sentido da alegria e da solidariedade. Em 2 séculos de relações diplomáticas com a Santa Sé, o Brasil não encontrou na Igreja uma potência estrangeira, mas uma companheira de viagem que se mostrou atenta às feridas sociais, aos desafios educativos e à promoção da justiça e da paz. No Evangelho, Jesus sobe ao monte, lugar do encontro com Deus, da revelação e da aliança, e chama a si aqueles que deseja. É um gesto solene, quase litúrgico. Ele não age por acaso, mas chama livremente, com um objetivo claro, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e para que tivessem o poder de expulsar demônios. A proximidade com Cristo vem antes de cada missão, palavra e ação. Trata-se de uma proximidade que transforma, que educa a olhar o coração, que torna capazes de ver as realidades não segundo a lógica do mundo, mas segundo o desígnio do Pai. Também a ação diplomática da Santa Sé encontra aqui a sua fonte mais autêntica, no estar com Cristo, na oração, no discernimento e na fidelidade ao Evangelho. Os 12 escolhidos por Jesus são homens diferentes, em origem, caráter e sensibilidade. Entre eles há pescadores e um cobrador de impostos, homens fervorosos e homens tímidos. No entanto, é precisamente essa diversidade, reunida e unificada pelo chamamento do Senhor, que se torna o fundamento da Igreja Apostólica. Ao longo de 200 anos, as relações entre a Santa Sé e o Brasil encarnaram, apesar das limitações e dificuldades,
essa vocação para a comunhão, que não nasce da uniformidade, mas da harmonia das diferenças orientadas para um fim mais elevado. Passaram por mudanças políticas, transformações sociais, crises e renovações, permanecendo, todavia, ancorada num princípio essencial: a centralidade da pessoa humana, criada à imagem de Deus e chamada a uma vida de dignidade, liberdade e responsabilidade. Celebrar este bicentenário em uma basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus, da Igreja e dos povos, não é sem significado. Ela é aquela que guarda no coração a palavra de Deus e oferece ao mundo. Sob o seu olhar maternal, a diplomacia torna-se um exercício de escuta, cuidado e paciente tecelagem de laços. O Brasil, com sua profunda devoção a Nossa Senhora Aparecida, encontra em Maria uma ponte espiritual, privilegiada como a sé de Pedro. De fato, os papas São João Paulo II, Bento XVI e Francisco peregrinaram a esse lugar sagrado. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a olhar para o passado com gratidão, para o presente com responsabilidade e para o futuro com esperança. Somos chamados, como Davi, a escolher a mansidão, que não é fraqueza, é a justiça, que não é vingança. E como os apóstolos, a permanecer como o Senhor, porque só assim a nossa palavra será verdadeira e a nossa ação será fecunda. Em um mundo marcado por tensões, conflitos e novas formas de pobreza, a missão da Igreja e o serviço da diplomacia não podem prescindir de busca sincera da paz, dom de Deus e fruto da justiça. Portanto, que estes 200 anos não sejam um ponto de chegada, mas um limiar, o início renovado de um compromisso comum em favor do homem e da sua vocação transcendente. Confiemos este percurso à Virgem Santa, Salus Populi Romani, e Nossa Senhora Aparecida, para que conserve em seu coração materno a Santa Sé e o povo brasileiro, e os conduza, através dos caminhos por vezes obscuros da história, para a luz que não tem ocaso, o Senhor Jesus Cristo. Amém.